velocidade, V terminal, vezes a tangente hiperbólica de GT sobre V terminal. Uma outra maneira de eu escrever esse resultado é, voltando aqui atrás na definição do nosso V terminal, e perceber que nós temos aqui, bom, ver a velocidade terminal e ver aqui que nós temos uma quantidade adimensional dentro como argumento da tangente hiperbólica, e eu poderia, da mesma maneira como fiz nos outros casos, definir uma quantidade com dimensão de tempo para esse problema. E a quantidade com dimensão de tempo, eu vou usar aqui, é V terminal dividido por G. Tá? Esse tempo T, então, o tempo tal, perdão, é o tempo que seria necessário para um movimento de queda no vácuo, para que a velocidade ao final desse intervalo tal fosse igual à velocidade terminal do movimento com arrasto quadrático. Tá? E por que isso é interessante? Porque aqui eu tenho V terminal sobre G. Né? O G está no numerador, então eu posso escrever isso aqui assim, ó. V terminal que multiplica a tangente hiperbólica de T sobre tal. Olha a minha brincadeira adimensional de novo funcionando, né? Então você tem o argumento da tangente hiperbólica, é uma razão entre dois tempos. O tempo que passa, na verdade, e um tempo característico do sistema físico. Certo? E aí eu quero examinar o que acontece com esse sistema no intervalo de tempo muito curto. Não sei que diabo é isso, eu sou físico, intervalo de tempo muito curto eu não sei definir. Mas se você disser um intervalo de tempo muito curto comparado com o tempo característico, o que quer dizer? T sobre tal ser muito menor do que 1, isso eu sei o que é. Legal? Mateus, qual você acha que vai ser o primeiro termo da expansão da tangente hiperbólica? Você pode lembrar que é esse quociente aqui, né? E fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Isso aqui é 1 mais x, né? Menos 1 menos x, 1 menos 1 sumiu, deu 2x. Aqui é 1 mais x, mais 1 menos x, o x sumiu, deu 2, 2x sobre 2 deu x, né? Então, o primeiro termo da expansão da tangente hiperbólica é exatamente o seu argumento. Ou seja, para T sobre tal muito pequeno, para um tempo muito menor do que o tempo característico, a velocidade varia como V terminal sobre tal vezes T. Que tipo de movimento é esse? Movimento uniformemente acelerado. Então, se T sobre tal for muito menor do que 1, então eu posso aproximar o V por V terminal, que multiplica T sobre tal, que é a expansão da tangente hiperbólica, e V terminal dividido por tal, olha só, é o próprio G. Então isso aqui é GT, movimento de queda livre. Como tinha que ser, gente? Como tinha que ser? Claro. Esse é um teste de caso limite. Se eu estou resolvendo um problema de queda em presença de um arrasto quadrático, e eu quero saber se eu tenho um resultado que faz sentido, uma das coisas que eu tenho que fazer é verificar se quando o tempo for muito pequeno, quando não tiver dado tempo suficiente para o arrasto quadrático ter algum efeito, e isso significa quando T dividido pelo tempo característico do arrasto quadrático for muito pequeno, esse movimento tem que ser exatamente um movimento de queda livre, gente. Né? Não deu tempo para o arrasto produzir nenhum efeito, de fato. V igual a GT. Yay! Antes de eu prosseguir, deixa eu me certificar de uma coisa. Não é a primeira vez que você ouve falar das funções hiperbólicas, não é? Você já ouviu falar delas antes. Você se lembra do gráfico da tangente hiperbólica, como é que ele é? Ele tem duas assíntotas horizontais. É uma coisa assim, ó. O Patrick tem razão, isso aqui parece uma tangente que foi rodada, né? Um gráfico da tangente que foi rodada de π sobre 2. Veja só, nas vizinhanças da origem, quando x é pequeno, isso aqui é proporcional a x, que é a função linear, a função y igual a x. Quando x é muito grande, olha só, isso dividido por isso, né? Quando x é muito grande, o que acontece? Esse termo é desprezível. Então fica e elevado a x dividido por e elevado a x dá 1. Então isso aqui é 1.
Quando x vai para menos infinito, aí quem ganha é o outro lado, é o e elevado a menos x. Esse aqui desaparece e fica um sinal de menos, então vai para menos 1. Esse aqui é o gráfico da tangente hiperbólica. Veja como isso faz sentido olhando para a física desse problema. Nós já sabemos, né, o Pedro apontou isso para a gente, que a velocidade de queda ela tem um limite, que é a velocidade terminal, que acontece quando a força resultante vira zero, não é isso? E olha só, de fato, quando o tempo começa a contar a partir do instante que eu abandono, a partir do repouso, né? Isso aqui é pequeno, t sobre tal é pequeno, nós temos um comportamento assemelhado ao comportamento de queda livre no vácuo, olha só a velocidade aumentando proporcionalmente ao tempo, mas aí o t sobre tal não é mais tão pequeno, a tangente hiperbólica pinta, e o que ela faz? Ela amortece o crescimento da velocidade. De tal maneira que a velocidade agora vai crescendo cada vez menos, e lembre, a inclinação desse gráfico, velocidade é a aceleração está diminuindo, porque a resultante está diminuindo, né, e ela vai chegando perto do zero, e o limite dessa velocidade, quando t vai para infinito, é a velocidade terminal, ou seja, essa tangente hiperbólica tem que ir para 1, multiplicado pela velocidade terminal. Veja, faz sentido, portanto, aquele gráfico para a velocidade terminal.